Bom, esses dias eu estava editando meu vídeo sobre o tornado de Jerry e um colega do trabalho passou e viu que eu estava editando, viu as imagens e comentou: Ah, que legal, você tá fazendo um vídeo sobre furacões. É quase a mesma coisa que quando eu tô tocando meu baixo e alguém fala: Nossa, que bonita a sua guitarra. Não. Você sabia que esses são dois fenômenos completamente diferentes? Pois é, muita gente confunde esses dois fenômenos chamando tornados de furacões ou qualquer tipo de evento que acontece na atmosfera como um furacão, ou um tufão, ou um ciclone. Existe muita confusão na nomenclatura desses fenômenos. Então hoje eu decidi fazer um vídeo um pouco mais curto só para tentar sanar essa dúvida e tentar esclarecer quais são os tipos de fenômenos e quais são as principais diferenças entre eles. Então vem comigo. Embora esses dois fenômenos atmosféricos sejam semelhantes, causem ventos fortes e sejam altamente destrutivos, há uma diferença onde ocorrem, quanto tempo duram, sua escala, tamanho e potencial destrutivo. Por exemplo, em sua formação eles diferem muito. Então, resumidamente, vamos às definições. Um furacão é uma forma de ciclone tropical que sustenta ventos a uma velocidade média de 120 km por hora. É um sistema rotativo que possui uma estrutura e simetria bem definidas, com o centro claramente visível pelos satélites. Eles se formam nas águas quentes dos oceanos, tropicais ou subtropicais. A velocidade dos ventos é o que determina em que momento podemos chamar esse fenômeno de um furacão. Em seu nascimento, é uma depressão tropical. Quando sua força aumenta, passa a ser uma tempestade tropical e se torna um furacão quando passa dos 119 km por hora. A partir daí, eles podem ser classificados em 5 categorias de acordo com a velocidade sustentada de seus ventos. Para medir o poder destrutivo dos furacões do Atlântico, se usa a escala Saffir-Simpson. De modo geral, esses ciclones, que é um nome genérico que se dá aos furacões e tufões, são basicamente o mesmo fenômeno. Eles se formam a partir da evaporação da água em grandes quantidades nas regiões quentes dos oceanos, principalmente nas regiões que passam dos 26 graus Celsius. Então, essa grande evaporação associada a um ambiente de baixa pressão atmosférica é que gera a possibilidade de formação dos ciclones, furacões e tufões. A única diferença de nome entre os furacões e tufões é que os furacões são chamados assim quando ocorrem no Oceano Atlântico e na porção leste do Oceano Pacífico. Já os tufões são chamados assim quando ocorrem na porção oeste do Oceano Pacífico. Vale ressaltar também que esse fenômeno é claramente visível do espaço. Pode chegar a 2.000 km de diâmetro e pode durar semanas. Embora sejam muito poderosos, os principais responsáveis pela destruição e pela perda de vidas relacionadas a um furacão na verdade são fatores secundários, como as marés de tempestades nas cidades costeiras e as inundações provocadas pelas chuvas que ele traz. Nos Estados Unidos, por exemplo, as marés de tempestades foram responsáveis por quase a metade das mortes relacionadas a ciclones tropicais do Atlântico entre 1963 e 2012, segundo dados da Sociedade Americana de Meteorologia. Além desses fatores, a destruição causada por um furacão depende de outras circunstâncias, como a velocidade a qual ele se desloca, a geografia do território e a infraestrutura da região afetada. Um tornado, por sua vez, é uma coluna de ar giratória muito violenta que costuma ocorrer com mais frequência dentro do continente, embora também possa ocorrer nos mares. E, inclusive, já ocorreram também dentro dos próprios furacões, para se ter uma ideia da escala entre os dois. Tornados geralmente se formam em dias quentes e úmidos, à medida em que o ar quente do solo sobe e se encontra com o ar gelado das camadas superiores. A umidade se condensa formando as nuvens. Esse processo, ocorrendo em grande escala, eventualmente vai produzir uma tempestade. Além disso, também precisamos de outro fenômeno chamado de wind shear, ou cisalhamento do vento, que é um fenômeno meteorológico que pode ser definido como uma rápida variação de corrente no vento, ou seja, uma rápida variação na direção e ou na velocidade do vento ao longo de uma dada distância. Por exemplo, no solo, o vento está se deslocando a uma determinada velocidade e direção, enquanto no céu está se deslocando em uma direção completamente diferente. Em meio a esses dois fluxos, é criada uma rotação horizontal. Quando o ar sobe rapidamente em direção à tempestade, conhecido como corrente ascendente ou updraft, é quando essa rotação é invertida verticalmente. Toda a tempestade começa a girar e às vezes essa rotação fica mais forte e a base da tempestade começa a descer e um funil se torna visível. Quando esse funil se encontra com o solo, é considerado então um tornado. Geralmente os tornados são classificados como supercelulares ou não supercelulares, quando há ou não a presença de uma tempestade chamada de supercélula. Uma supercélula é um tipo de tempestade caracterizada pela presença de um mesociclone,
nuvem, que é uma corrente de ar ascendente girando no interior da nuvem. Embora os mesociclones constituam estruturas precursoras dos tornados e estejam relacionados com sua ocorrência, foi verificado nos Estados Unidos que apenas cerca de 1/4 das supercélulas observadas produziu pelo menos um tornado em alguma fase do seu ciclo de vida. E, portanto, a tarefa de caçar um deles é extremamente difícil. É como caçar uma agulha num palheiro. E se você avistou um desses, ou você está com muita sorte, ou com muito azar. A maioria dos tornados conta com ventos que chegam a velocidades entre 65 e 180 km por hora, mede aproximadamente 75 metros de diâmetro e se desloca por vários metros, se não quilômetros, antes de desaparecer. Os mais extremos podem ter ventos com velocidades superiores a 480 km por hora, medir até 1,5 km de diâmetro e permanecer no solo por horas, percorrendo mais de 100 km de distância. Dentre os diferentes tipos de tornados que temos, os mais comuns que a gente ouve falar são os land spot, que são tornados bem fracos, geralmente classificados como EF0 ou não supercelulares, trombas d'água, que podem variar de intensidade, desde land spots até tornados mais violentos, mas que acontecem na água, o nome já diz, né? Os tornados de vórtices múltiplos, como que eu mencionei no vídeo anterior do tornado de Gerald, é um tornado de categoria mais alta, sendo altamente destrutivo. E um tornado wedge, que significa uma cunha, um tornado que forma um cone gigante. Eu não entendi muito bem esse nome de wedge, porque se procurar, o wedge é uma tradução a uma cunha. E é um formato esquisito, né, pra fazer uma comparação. Faz sentido, mas pra mim ainda parece um funil gigante, né? Muito maior do que os outros, mas ainda assim um funil. Agora, o tornado wedge é chamado assim nos Estados Unidos como esses tornados que têm um diâmetro muito maior. São tornados com ventos extremamente fortes. Os tornados são medidos utilizando a escala Fujita aprimorada, ou Enhanced Fujita Scale, indo das intensidades de 0 a 5. Ou seja, de EF0 a EF5. É uma escala usada nos Estados Unidos que classifica a força dos tornados com base nos danos que eles causam. Os tornados podem ocorrer em vários pontos do planeta, inclusive no Brasil, mais comuns nos estados do sul, mas o local que ocorrem com mais frequência é nos Estados Unidos, chegando a ter cerca de mais de 1000 tornados registrados por ano. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha deixado mais claro a diferença entre esses dois fenômenos e aos poucos a gente vai adquirindo mais conhecimento sobre esse assunto. Eu simplifiquei bastante aqui, até porque dava para falar horas e mais horas sobre esses dois fenômenos, como eles ocorrem, como eles se formam. Eu, como entusiasta, tentei simplificar o máximo que eu pude. Então, meteorologistas, por favor, tenham piedade de nós. Estou falando apenas como um entusiasta. De qualquer forma, espero que eu consiga ter explicado melhor esses dois fenômenos para vocês. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar um like e o seu comentário, caso tenha gostado. E vejo vocês no próximo vídeo.